Marina, uma jovem de 28 anos, vive um relacionamento de 2 anos com Ricardo, um homem aparentemente perfeito que conquistou toda a sua família. Durante o almoço de domingo na casa dos pais, em uma típica reunião familiar brasileira, Ricardo decide pedir Marina em casamento na frente de todos. Porém, no momento mais esperado, ele a humilha publicamente, revelando segredos íntimos e a acusando de traição. O que Ricardo não imaginava era que Marina havia descoberto suas verdadeiras intenções e preparado uma reviravolta que mudaria tudo. Uma história sobre manipulação, autoestima, família e a força de uma mulher que decide não aceitar mais ser diminuída. O cheiro de feijão tropeiro e frango assado invadia a cozinha da casa de seus pais quando Marina estacionou o carro na garagem. Era domingo, meio-dia, e como todos os fins de semana nos últimos 2 anos, ela e Ricardo estavam ali para o tradicional almoço em família. Sua mãe, Dona Carmen, sempre fazia questão desses encontros, dizendo que família unida era a base de tudo. Marina respirou fundo antes de descer do carro. Nas últimas semanas, algo não estava certo com Ricardo. Ele andava estranho, distante, mas ao mesmo tempo mais atencioso com sua família do que com ela própria. Sempre elogiando sua mãe, conversando longamente com seu pai sobre futebol, brincando com seu irmão mais novo, Tiago. Era como se estivesse representando o papel do genro perfeito. "Chegaram!" gritou Dona Carmen da janela da cozinha, acenando com uma colher de pau nas mãos. "Ricardo, meu filho, vem cá me ajudar a temperar a carne." Marina observou o namorado correr em direção à casa com aquele sorriso que ela conhecia bem demais. O sorriso calculado, aquele que ele usava quando queria impressionar alguém. Ela o seguiu mais devagar, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. A casa dos pais era pequena, mas aconchegante, típica de um bairro de classe média de Belo Horizonte. As paredes da sala estavam cheias de fotos da família. Marina formanda em administração, Tiago jogando futebol no colégio, os pais no dia do casamento 30 anos atrás. Ricardo sempre comentava sobre essas fotos, dizendo que queria fazer parte daquela família linda. "Marina, querida, você está pálida. Está tudo bem?" perguntou seu pai, seu João, levantando-se do sofá onde assistia ao jogo do Atlético. "Estou bem, pai. Só cansada do trabalho." Ela forçou um sorriso e beijou o rosto barbudo do pai. "Como está o jogo?" "Ganhando de 2-1, graças a Deus." Ricardo estava aqui me explicando as novas táticas do técnico. "Esse menino entende muito de futebol, viu?" Marina apenas assentiu. Ricardo realmente sabia conversar sobre qualquer assunto, adaptar-se a qualquer ambiente. Talvez fosse isso que a incomodava tanto ultimamente. A facilidade com que ele mudava de personalidade, dependendo de com quem estava falando. "Mari!" Tiago apareceu correndo da cozinha, agora com 16 anos e quase da altura do pai. "O Ricardo trouxe aquele videogame que você pediu emprestado para ele. Vamos jogar depois do almoço?" "Claro, Ti." Ela bagunçou o cabelo do irmão, sentindo uma pontada de carinho. Tiago sempre foi seu xodó e Ricardo sabia disso. Sabia exatamente como conquistar cada membro da família. "Gente, venham para a mesa. Está tudo pronto", anunciou Dona Carmen. A mesa estava posta com a louça boa, aquela que só saía em ocasiões especiais. Pratos fundos, talheres brilhando, guardanapos de tecido dobrados com capricho. Marina estranhou o capricho extra da mãe, mas não comentou nada. Ricardo puxou a cadeira para ela se sentar como um cavalheiro perfeito. "Obrigada", murmurou ela, evitando seu olhar. Ultimamente, até os gestos gentis dele pareciam falsos, calculados. "Dona Carmen, a senhora superou todas as expectativas hoje. Esta mesa está um espetáculo", disse Ricardo, beijando a mão da mãe de Marina de forma teatral. "Ai, Ricardo, você sempre tão carinhoso." Dona Carmen corou claramente encantada. "É por isso que eu gosto tanto de você, meu filho." Marina sentiu o estômago revirar. Não era ciúme da atenção que a mãe dava a Ricardo.
Era algo mais profundo, uma sensação de que tudo aquilo era uma grande encenação. O almoço transcorreu normalmente. Ricardo elogiou cada prato, contou piadas que fizeram todos rirem, perguntou sobre o trabalho de seu João na oficina mecânica, interessou-se pelos estudos de Tiago. Era o genro dos sonhos de qualquer família brasileira. Marina comeu em silêncio, observando como Ricardo tocava levemente no braço de sua mãe quando fazia um elogio. Como seus olhos brilhavam quando seu João falava sobre dar entrada numa casa maior. Como ele anotava mentalmente cada informação sobre a vida financeira da família. Marina, você está muito quieta hoje, observou Dona Carmen, preocupada. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, mãe. Estou só ouvindo vocês. Marina forçou um sorriso. É bom ver todo mundo feliz. Falando em felicidade, Ricardo pigarreou e ficou de pé, de repente parecendo nervoso. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. O silêncio se fez na mesa. Tiago parou de mastigar. Dona Carmen levou a mão ao peito. Seu João abaixou o garfo. Marina sentiu o coração acelerar, não de expectativa, mas de puro medo. Dona Carmen, seu João, Tiago. Ricardo olhou para cada um deles com aquele sorriso ensaiado. Vocês se tornaram a família que eu sempre sonhei ter. Em 2 anos de relacionamento com a Marina, aprendi o que é amor verdadeiro, união, respeito. Marina queria se levantar e sair correndo, mas estava como que paralisada na cadeira. Por isso, eu gostaria de pedir... Ricardo enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Marina, você aceita casar comigo? O grito de alegria de Dona Carmen ecoou pela casa. Tiago bateu palmas. Seu João se levantou para abraçar Ricardo. Marina olhou para a caixa aberta para o anel dourado com uma pequena pedra e sentiu náusea. Marina, você não vai responder? Ricardo estava sorrindo, mas seus olhos tinham algo frio, quase ameaçador. Ela começou, mas as palavras não saíam. Ela está emocionada demais, riu Dona Carmen, já com lágrimas nos olhos. Minha filha vai casar. Na verdade, Ricardo continuou ainda de pé, mas agora seu sorriso tinha mudado completamente. Antes de ela responder, eu acho que vocês precisam conhecer melhor a Marina, a verdadeira Marina. O sangue de Marina gelou. Ela olhou para ele, tentando entender onde ele queria chegar, mas já sabia que nada de bom viria a seguir. Ricardo, o que você está fazendo? Ela conseguiu sussurrar. Estou sendo honesto com a sua família, amor. Eles merecem saber com quem a filha deles está há 2 anos. Ele guardou a caixinha no bolso e cruzou os braços. Vocês sabiam que a Marina tem um perfil secreto no Instagram, onde posta fotos, digamos, bem íntimas? O mundo pareceu parar ao redor da mesa. O silêncio que se seguiu às palavras de Ricardo foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Dona Carmen deixou o garfo cair no prato com um ruído metálico que ecoou pela sala de jantar. Ricardo, do que você está falando? A voz de seu João saiu rouca, incrédula. Pai, ele está mentindo. Marina tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na mesa. Não existe perfil nenhum. Já não existe. Ricardo tirou o celular do bolso com uma expressão de falsa surpresa. Então explique isso aqui para a sua família. Marina viu o telefone sendo passado de mão em mão. Primeiro para seu João, que franziu a testa e ficou vermelho. Depois para Dona Carmen, que levou a mão à boca, abafando um gemido. Por último, Tiago esticou o pescoço para ver, mas o pai rapidamente virou a tela para baixo. Tiago, vai para o seu quarto. Agora. A voz de seu João estava tensa, controlada. Mas pai, eu quero entender o que está acontecendo. Agora! O menino saiu correndo, assustado com o tom do pai. Marina nunca tinha visto seu João gritar daquele jeito. Ela estendeu a mão, tentando pegar o telefone. Me deixa ver o que você está mostrando para eles. Ricardo foi mais rápido e guardou o aparelho. Você sabe muito bem o que é, Marina. Aquelas fotos que você mandava para outros homens enquanto estava comigo.
Isso é mentira! Marina gritou, as lágrimas finalmente brotando. Mãe, pai, vocês me conhecem. Eu jamais faria uma coisa dessas. Dona Carmen estava pálida, as mãos tremendo. Marina, minha filha, aquelas fotos eram realmente suas? Que fotos? Eu não sei do que ele está falando. Marina olhou desesperada para os pais. Por favor, vocês acreditam nele ou em mim? As fotos eram bem claras, Marina. Ricardo cruzou os braços, assumindo uma postura de quem estava no controle da situação. E não eram só fotos, eu tenho as conversas também. Conversas suas com pelo menos 3 homens diferentes nos últimos 6 meses. Seu João se levantou devagar da cadeira, as mãos fechadas em punhos. Marina nunca tinha visto o pai tão furioso. Marina, desde pequena eu te ensinei sobre respeito, sobre dignidade. Como você pôde fazer isso com um homem que te ama? Pai, eu juro pela minha vida que isso não é verdade. Marina estava soluçando agora, sentindo-se completamente desesperada. Ricardo está inventando tudo isso. Por que eu inventaria algo assim? Ricardo assumiu uma expressão de dor, como se fosse ele a vítima da situação. Vocês acham que é fácil para mim estar aqui expondo isso? Eu amo a Marina. Eu queria casar com ela mesmo sabendo de tudo. Mesmo sabendo? Dona Carmen engasgou com as palavras. Você sabia e ainda assim ia casar? Porque eu acredito no perdão, Dona Carmen. Acredito que as pessoas podem mudar. Ricardo colocou a mão no peito teatralmente. Mas eu não podia casar com ela sem que a família soubesse a verdade. Vocês merecem saber quem ela realmente é. Marina sentiu uma raiva tão intensa que por um momento pensou que ia desmaiar. Sua família não sabe quem você realmente é, Ricardo. O que você está insinuando? Ele estreitou os olhos. Eu sei de coisas sobre você que fariam seus pais morrerem de vergonha. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Marina, Dona Carmen a repreendeu. Não tente jogar a culpa nele. Você foi pega em flagrante. Pega em flagrante em quê, mãe? Vocês viram fotos adulteradas. Qualquer pessoa pode fazer uma montagem hoje em dia. Ricardo riu com desprezo. Montagem? Marina, para de ser ridícula. As fotos têm metadados, são originais. E as conversas têm áudio também. Áudio? Seu João se aproximou de Ricardo. Você tem áudios da minha filha? Tenho, sim, senhor. Áudios comprometedores. Ricardo baixou a voz como se estivesse revelando algo muito íntimo. Mas eu não queria expor a Marina dessa forma. Só queria que vocês soubessem que ela não é a menina santa que vocês pensam. Marina viu o mundo desabando ao seu redor. Seja lá o que Ricardo tinha fabricado, estava sendo muito convincente. Seus próprios pais estavam olhando para ela como se não a conhecessem. Marina, senta aqui. Dona Carmen apontou para a cadeira ao seu lado. Explica direito para a sua mãe o que aconteceu. Mãe, eu estou falando a verdade. Não existe perfil secreto, não existem fotos, não existem conversas. Marina se sentou, pegando as mãos da mãe. Você me conhece desde que eu nasci. Você acha mesmo que eu faria isso? Dona Carmen hesitou por um momento. E Marina viu uma fagulha de dúvida nos olhos da mãe. Mas então Ricardo voltou a falar. Dona Carmen, eu entendo que seja difícil aceitar. Nenhum pai quer descobrir essas coisas sobre a filha. Ele suspirou dramaticamente. Mas Marina não é mais uma criança. Ela tem 28 anos. Precisa assumir a responsabilidade pelos atos dela. Responsabilidade pelos atos? Marina se levantou bruscamente. Que atos, Ricardo? Conta para eles, detalha essas mentiras todas. Você realmente quer que eu fale sobre os detalhes na frente dos seus pais? Ricardo assumiu uma expressão de choque. Marina, mesmo depois de tudo, eu ainda tenho respeito por você. A manipulação estava funcionando perfeitamente. Marina via nos rostos dos pais a mistura de decepção, raiva e nojo. Tiago provavelmente estava ouvindo tudo do quarto e ela não conseguia nem imaginar o que o irmão mais novo estava pensando. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Marina murmurou para si mesma.
lembrando-se de como costumava assistir vídeos no YouTube quando se sentia perdida, imaginando quantas pessoas pelo mundo passavam por situações parecidas. "O que você disse?", perguntou seu João. "Nada, pai. Eu não sei mais o que fazer." Marina se sentou novamente, sentindo-se completamente derrotada. "Como eu provo que algo não existe?" "É simples, Marina." Ricardo se aproximou dela, colocando a mão em seu ombro de forma possessiva. "Você assume o que fez, pede perdão à sua família e nós seguimos em frente. Eu ainda quero casar com você." Marina olhou para cima, encontrando os olhos dele. Por um segundo viu algo ali que a fez gelar. Não era amor, não era dor, era satisfação. Ele estava gostando daquilo. Estava se deliciando com o poder que tinha sobre ela naquele momento. "Você sabe que está mentindo", ela disse baixinho, só para ele ouvir. "Prove." Ele sussurrou de volta, com um sorriso quase imperceptível. Dona Carmen suspirou fundo. "Marina, filha, se você fez isso mesmo, por que você fez? Nós te criamos com tanto carinho, com tanto amor. Onde foi que erramos?" "Vocês não erraram em nada, mãe, porque eu não fiz nada." Marina estava gritando novamente, mas podia ver que estava perdendo a batalha. "Ricardo está mentindo. Ele fabricou tudo isso." "Por que eu faria isso, Marina?" Ricardo abriu os braços, assumindo uma postura de total inocência. "Qual seria a vantagem para mim de inventar uma coisa dessas? Eu te amo. Eu quero casar contigo." Era uma boa pergunta, e Marina sabia que sem a resposta correta, ela não teria como reverter aquela situação. Mas ela conhecia a resposta. Ela sabia exatamente por que Ricardo estava fazendo aquilo. O problema era que ninguém acreditaria nela. Marina respirou fundo, sentindo que era agora ou nunca. Se ela não reagisse naquele momento, perderia sua família para sempre. Ricardo estava ali, de pé ao lado da mesa, com aquela expressão de falsa preocupação, esperando que ela se curvasse diante da humilhação pública. "Você quer saber por que ele está fazendo isso?" Marina se levantou devagar, limpando as lágrimas do rosto. "Porque Ricardo não me ama. Ele nunca me amou." "Marina, para com isso!" Dona Carmen suspirou exasperada. "Você está tentando inventar desculpas para o que você fez." "Não, mãe. Deixa eu terminar." Marina olhou diretamente para Ricardo, que agora parecia levemente desconfortável. "Ele não está aqui porque me ama. Ele está aqui pelo que vocês têm." "Pelo que nós temos?" Seu João franziu a testa. "Marina, nós não temos nada demais. Somos uma família simples. Vocês têm essa casa quitada no bairro Funcionários. Tem a oficina que está crescendo. Tem a poupança que vocês juntaram a vida inteira." Marina viu o rosto de Ricardo mudando de cor. "E ele sabe de tudo isso porque eu confiei nele. Eu contei sobre os planos de vocês comprarem aquela casa maior, sobre o dinheiro que vocês guardaram, sobre tudo." "Marina, o que você está insinuando?" A voz de Ricardo saiu um pouco mais aguda que o normal. "Estou dizendo que você é um golpista, Ricardo, e que eu descobri tudo." O silêncio voltou a tomar conta da sala de jantar. Dona Carmen e seu João se entreolharam confusos. Ricardo forçou uma risada. "Agora você perdeu a cabeça de vez, Marina. Golpista? Eu trabalho numa empresa séria, vocês sabem disso." "Trabalha, é?" Marina cruzou os braços. "Conta para eles qual é a empresa, Ricardo." "Eu trabalho na construtora Horizonte. Vocês sabem disso." Ele respondeu rapidamente, mas Marina percebeu o suor começando a formar em sua testa. "Mentira!" Marina se virou para os pais. "Na sexta-feira passada, eu resolvi fazer uma surpresa para ele. Fui na tal empresa Construtora Horizonte, na região da Savassi, para chamá-lo para almoçar." Ricardo engoliu seco. "E sabem o que eu descobri? A empresa existe, mas Ricardo nunca trabalhou lá. Ninguém na recepção conhecia ele. Ninguém na empresa tinha ouvido falar no nome Ricardo Almeida. Isso é absurdo." Ricardo tentou manter a compostura. "Você deve ter ido no endereço errado." "Endereço errado?" Marina tirou o celular do bolso. "Eu tenho aqui o print da conversa com a recepcionista. Ela confirmou que nunca houve nenhum funcionário com esse nome na empresa." Ela mostrou a tela do celular para os pais, que se aproximaram para ler as mensagens.
Mas Marina, Dona Carmen estava confusa. Se ele não trabalha lá, como ele tem dinheiro? Como ele paga as coisas? Jude, boa pergunta, mãe. Marina olhou para Ricardo, que agora estava visivelmente nervoso. Conta para eles, Ricardo. Ou eu conto. Você está delirando, Marina. O estresse do trabalho está afetando sua cabeça. Ricardo tentou manter o tom calmo, mas sua voz estava tremulando. Na verdade, depois da construtora Horizonte, eu resolvi investigar um pouco mais. Marina continuou, sentindo que finalmente tinha o controle da situação. Liguei para a universidade onde você disse que fez faculdade. Sabem o que eu descobri? Seu João se aproximou mais, interessado. Descobri que Ricardo Almeida nunca se formou em engenharia na UFMG. Na verdade, ele nem chegou a se matricular lá. Marina, você está inventando tudo isso para se livrar da enrascada. Ricardo estava ficando desesperado. Por que vocês acreditam nela ao invés de acreditar em mim? Porque eu tenho provas, Ricardo. Marina mostrou mais prints em seu celular. Conversei com várias pessoas, pedi certidões, investiguei tudo. Dona Carmen cobriu a boca com as mãos. Meu Deus, então quem é você? Ele é um golpista que se especializa em conquistar mulheres de família para aplicar golpes. Marina sentiu uma mistura de alívio e raiva ao finalmente poder falar a verdade. E eu não fui a primeira. Ricardo estava ficando cada vez mais pálido. Eu contratei um detetive particular, mãe. Gastei minhas economias, mas eu precisava ter certeza. Marina continuou revelando suas descobertas. Ricardo já fez isso com pelo menos outras 3 mulheres aqui em Belo Horizonte nos últimos 5 anos. Um detetive? Seu João estava incrédulo. Marina, quando você fez isso tudo? Nas últimas 3 semanas, depois que comecei a desconfiar do comportamento estranho dele. Marina olhou para Ricardo com nojo. Ele sempre fica mais carinhoso com a família da vítima quando está se preparando para dar o golpe final. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Marina pensou em voz alta, imaginando quantas pessoas pelo Brasil já tinham passado por situações similares de manipulação e chantagem emocional. O que você disse, filha? Perguntou Dona Carmen. Nada, mãe. Eu só estava pensando em quantas famílias já sofreram nas mãos dele. Ricardo tentou uma última cartada. Vocês vão acreditar em supostas investigações ao invés de acreditar nas provas que eu tenho aqui? Ele balançou o celular no ar. As fotos são reais, as conversas são reais. Ah, são mesmo? Marina sorriu pela primeira vez naquela tarde. Então me explica uma coisa, Ricardo. Ela se aproximou dele, tirando seu próprio celular do bolso. Se essas conversas são reais, como é que eu tenho aqui no meu celular as conversas originais que você usou para fabricar as falsas? O rosto de Ricardo ficou branco como papel. O que você quer dizer? Gaguejou ele. Eu quero dizer que você pegou conversas reais que eu tive com amigas minhas, editou, trocou os nomes e criou conversas falsas comigo e homens imaginários. Marina mostrou a tela do telefone. Aqui está a conversa original que eu tive com minha amiga Júlia semana passada, falando sobre aquela série da Netflix. E aqui está a sua versão editada, onde você trocou o nome Júlia por Carlos e fez parecer que eu estava marcando encontro com outro homem. Dona Carmen pegou os 2 celulares, comparando as mensagens lado a lado. Meu Deus do céu! Ela sussurrou. Realmente, é a mesma conversa, mas com nomes diferentes. E as fotos? Seu João perguntou ainda desconfiado. As fotos são montagens grosseiras, pai. Pegaram meu rosto de fotos das redes sociais e colaram em outros corpos. Marina explicou. Qualquer perito em informática pode confirmar isso em 5 minutos. Ricardo estava encurralado. Seus olhos se moviam freneticamente pela sala, procurando uma saída. Vocês estão sendo enganados por ela. Ele tentou uma última vez. Marina está mentindo. Ela inventou tudo isso porque sabe que foi descoberta. Então me explica uma coisa, Ricardo. Seu João se aproximou dele, assumindo uma postura intimidadora.
Se você trabalha na construtora Horizonte há 2 anos, como você disse, por que você não tem carteira de trabalho assinada? Por que você nunca recebeu um rolerite? Por que você sempre paga tudo em dinheiro vivo? Ricardo estava tremendo agora. E me explica por que ontem eu recebi uma ligação de uma tal Patrícia que disse que você aplicou o mesmo golpe nela ano passado. Dona Carmen se levantou da cadeira furiosa. Ela me contou exatamente a mesma história. O pedido de casamento na frente da família, a humilhação pública, as chantagens. Marina olhou para a mãe surpresa. Você não me contou sobre essa ligação, porque eu não sabia se devia acreditar. Mas agora, Dona Carmen olhou para Ricardo com desprezo. Agora tudo faz sentido. Ricardo percebeu que tinha perdido completamente o controle da situação. Seu plano perfeito estava desmoronando na frente de seus olhos. Vocês vão se arrepender de ter duvidado de mim, ele gritou, perdendo totalmente a compostura. Marina não vale nada. Ela é uma fracassada que nem consegue manter um homem. Foi a gota d'água. O insulto de Ricardo ecoou pela sala como um tiro. Seu João, que até então tinha se mantido relativamente controlado, avançou em direção ao homem com o rosto vermelho de raiva. Repete isso! Seu João apontou o dedo na cara de Ricardo. Repete isso que você falou da minha filha. João, calma! Dona Carmen segurou o braço do marido, mas ela própria estava tremendo de indignação. Ricardo recuou alguns passos, percebendo que tinha cometido um erro fatal. Perder a compostura daquela forma tinha revelado sua verdadeira personalidade. A máscara do homem educado e respeitoso havia caído completamente. Eu não quis dizer isso. Foi o nervosismo. Ricardo tentou se explicar, mas sua voz saía insegura. Nervosismo? Marina riu amargamente. Agora você vai dizer que tudo isso foi nervosismo? As mentiras sobre seu trabalho, as montagens das fotos, a humilhação que você tentou me causar na frente da minha família? Tiago apareceu na porta da sala, claramente tendo ouvido tudo do quarto. Apesar dos 16 anos, ele conseguia entender perfeitamente o que estava acontecendo. Mano, você é um babaca! Tiago apontou para Ricardo, usando um palavrão que normalmente renderia uma bronca dos pais. Mas nem seu João, nem Dona Carmen o repreenderam. Tiago, volta para o quarto, disse Marina suavemente. Não, ele humilhou você na frente da gente. Ele mentiu sobre você. Os olhos do adolescente estavam marejados. Eu gostava dele, Mari. Eu achava que ele era legal. Marina sentiu o coração apertar. Tiago sempre foi muito sensível. E ela sabia que aquela situação toda estava sendo traumática para ele também. Eu sei, Ti. Eu também achava que ele era diferente. Ricardo tentou se aproximar de Tiago. Moleque, você não entende a situação. Sua irmã não chega perto dele. Seu João bloqueou o caminho de Ricardo. Não dirige nem mais uma palavra para minha família. Sua família. Ricardo riu com desprezo e Marina viu que ele havia decidido abandonar completamente a farsa. Que família, João? Vocês são uns perdedores. Vivem nessa casinha apertada, o velho trabalhando que nem um condenado numa oficina cebosa, a velha fazendo papel de dona de casa perfeita. A bofetada de Dona Carmen foi tão forte que Ricardo cambaleou para trás. Nunca mais você fala assim da minha família! Ela gritou com os olhos em chamas. Nunca mais! Marina nunca tinha visto a mãe daquele jeito. Dona Carmen sempre foi uma mulher delicada, que evitava conflitos, que sempre tentava ver o lado bom das pessoas. Ver ela defendendo a família com tanta ferocidade foi uma das coisas mais bonitas que Marina já tinha presenciado. Agora você mostrou sua verdadeira cara, disse seu João, cruzando os braços. Esse tempo todo você estava aqui planejando nos roubar. Roubar o quê? E Ricardo cuspiu, segurando a face vermelha onde havia levado o tapa. Vocês não têm nada que preste. A casa é velha, a oficina é um barraco, a poupança de vocês deve ter uns trocados. Como você sabe da nossa poupança? Dona Carmen estreitou os olhos. Ricardo percebeu que tinha falado demais, mas já era tarde. Marina me contou.
ele murmurou. Marina nunca te contou valores exatos, porque nem ela sabe quanto nós temos guardado, disse seu João. Então, como você sabe? O silêncio de Ricardo foi revelador. Você mexeu nos nossos documentos, Dona Carmen concluiu, horrorizada. Quando a gente saía e você ficava aqui ajudando com alguma coisa, você estava fuçando nossas coisas. Todas as vezes que você ofereceu para arrumar o chuveiro, para consertar a torneira da cozinha, seu João estava conectando os pontos. Você aproveitava para vasculhar a casa. Marina sentiu náusea ao perceber como tinha sido ingênua. Quantas vezes ela tinha deixado Ricardo sozinho na casa dos pais, achando que ele estava sendo gentil ao ajudar com pequenos reparos. Por isso você sempre trazia ferramentas próprias, ela murmurou. Você dizia que as ferramentas do meu pai não prestavam, mas na verdade você só queria ter uma desculpa para ficar sozinho pela casa. E eu caí que nem uma idiota. Dona Carmen se deu um tapa na testa. Ele sempre oferecia ajuda quando nós saíamos. Pode ir fazendo as compras, Dona Carmen, que eu termino de arrumar isso aqui. Há quantas vezes você fez isso? Ricardo estava encurralado. Não adiantava mais tentar negar ou inventar desculpas. Vocês queriam mesmo que eu continuasse bancando o namoradinho perfeito para sempre? Ele finalmente explodiu. Vocês acham que é fácil aguentar essas reuniões de família todo domingo? Fingir que gosto de futebol? Fingir que me importo com as fofocas da vizinhança? Ninguém te obrigou a vir aqui, Tiago gritou. Você que insistia em vir toda semana, porque eu precisava ganhar a confiança de vocês, seu moleque burro. Ricardo se virou para o adolescente com raiva. Vocês acham que alguém aguentaria vocês por prazer? Foi a vez de Tiago avançar para cima de Ricardo, mas Marina o segurou. Não vale a pena, Ti. Ele não vale a pena. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Marina sussurrou para si mesma, pensando em todas as pessoas que já tinham sido enganadas por golpistas emocionais como Ricardo. O que você está murmurando? Ricardo perguntou irritado. Estou pensando em quantas outras famílias você já destruiu. Marina o encarou com desprezo. Quantas outras mulheres você humilhou assim? Várias. Ele respondeu com um sorriso cruel. E sabem por quê? Porque vocês são todas iguais. Mulheres carentes, desesperadas para casar, de famílias bobas que ficam encantadas com qualquer homem que apareça sendo educado. Dona Carmen começou a chorar, mas não de tristeza, de raiva pura. Como você pode ser tão mau? Ela perguntou. Como alguém pode ser tão ruim? Eu não sou mau, Dona Carmen. Eu sou esperto. Ricardo estava completamente sem máscaras agora. Vocês que são ingênuos. Vocês que acreditam em qualquer coisa. Mas por que a Marina? Seu João perguntou. Por que você escolheu ela? Ricardo riu. Porque ela era perfeita, mulher de 28 anos, solteira, começando a ficar desesperada para casar. Família de classe média com algum dinheiro guardado, mas não muito esperta. E principalmente, ele olhou para Marina com malícia. Principalmente porque ela era fácil de manipular. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim fácil de manipular? Ela conseguiu perguntar. Você sempre teve autoestima baixa, Marina. Sempre achou que não merecia coisa boa. Quando eu apareci tratando você bem, você ficou tão grata que faria qualquer coisa para não me perder. Ricardo estava se deliciando com aquela revelação. Você me contava tudo sobre sua família, sobre o dinheiro deles, sobre os planos, sobre as inseguranças. Você era uma fonte de informação perfeita. E se eu não tivesse descoberto suas mentiras? Marina perguntou. Qual era o plano? Simples. Depois do casamento, eu convenceria você a pedir um empréstimo para seus pais. Alguma emergência inventada, algum investimento fantástico. Pegaria o máximo que conseguisse e desapareceria. Ricardo falou como se estivesse explicando uma receita de bolo. Já funcionou 3 vezes antes. A frieza com que ele descrevia o plano era aterrorizante. Marina percebeu que tinha escapado por muito pouco de uma tragédia financeira e emocional que poderia ter destruído sua família. Mas você errou em uma coisa, Ricardo.
disse Marina, recuperando a compostura. Ah, é? O quê? Você subestimou minha família. E me subestimou. Ricardo riu com desprezo. Ah, é? Como assim? Marina sorriu. Você ainda não viu nada. Marina caminhou até a estante da sala e pegou uma pasta que estava atrás dos livros. Ricardo franziu a testa, claramente não entendendo o que estava acontecendo. O que é isso? Ele perguntou, tentando manter o tom arrogante, mas Marina podia ver o nervosismo crescendo em seus olhos. Isso, meu querido Ricardo, é o resultado de 3 semanas de investigação muito bem feita. Marina abriu a pasta, revelando várias folhas de papel, fotos e documentos. Você achou que eu ia descobrir suas mentiras e ficar quietinha chorando no canto? Dona Carmen se aproximou, curiosa. Marina, o que você fez? Eu fiz o que qualquer mulher inteligente faria, mãe. Juntei provas. Marina tirou a primeira folha da pasta. Ricardo, ou deveria dizer, Rodrigo Silva Santos. O rosto do homem ficou lívido. Isso mesmo. Seu nome verdadeiro é Rodrigo, não Ricardo, e seu sobrenome não é Almeida. Marina continuou, sentindo-se cada vez mais no controle. Rodrigo Silva Santos, 32 anos, natural de Contagem, com passagens pela polícia por estelionato e falsidade ideológica. Você está blefando. Rodrigo tentou manter a pose, mas sua voz estava trêmula. Estou mesmo? Marina tirou uma foto da pasta. Então explica isso aqui. Era uma foto de uma delegacia, com Rodrigo sendo fichado, claramente mais jovem, mas inconfundivelmente ele. Primeira prisão em 2018, por aplicar golpe em uma senhora de 65 anos em Betim. Você se passou por engenheiro e convenceu ela a investir na construção de um prédio que nunca existiu. Marina leu em voz alta. Valor do prejuízo. E 45 mil reais. Seu João assobiu, impressionado com a quantia. Segunda prisão em 2020 por aplicar golpe do falso namorado em 3 mulheres simultaneamente em Belo Horizonte. Marina continuou lendo. Total do prejuízo, 87 mil reais. 3 mulheres ao mesmo tempo? Tiago perguntou impressionado. Isso mesmo, Ti. Nosso amigo aqui é um profissional. Marina olhou para Rodrigo com desprezo. E a terceira prisão, a mais recente, foi ano passado. Golpe aplicado em uma família inteira em Nova Lima. Prejuízo total, 120 mil reais. Meu Deus! Dona Carmen sussurrou. E nós deixamos ele entrar na nossa casa. Ah, mas a história fica ainda melhor, mãe. Marina tirou mais documentos da pasta. Rodrigo aqui tem mandado de prisão em aberto. Ele deveria estar cumprindo regime semiaberto, mas fugiu há 6 meses. Rodrigo tentou se mover em direção à porta, mas seu João bloqueou o caminho. Onde você vai, rapaz? A conversa ainda não acabou. Vocês não podem me prender. Rodrigo estava desesperado agora. Eu não fiz nada com vocês. Ainda não fez porque eu descobri a tempo. Marina respondeu calmamente. Mas tentativa de estelionato também é crime, meu querido. Você não tem como provar que eu ia roubar vocês. Marina sorriu e tirou outro documento da pasta. Tenho sim. Você lembra da Patrícia? Aquela que ligou para a minha mãe? Rodrigo engoliu seco. Pois é. A Patrícia não foi só uma vítima sua. Ela virou uma espécie de investigadora particular depois que você a prejudicou. Marina explicou. Ela monitora suas atividades há meses, junta provas, ajuda outras vítimas. E quando soube que você estava comigo, ela me contatou. Contatou como? Dona Carmen perguntou. Ela me mandou uma mensagem no Instagram há 3 semanas, me alertando sobre quem você realmente é. Marina olhou para Rodrigo. No começo eu não acreditei. Achei que era algum ex-namorado maluco tentando me prejudicar. Mas ela insistiu. Me mandou fotos, documentos. E foi aí que você decidiu investigar? Seu João perguntou, orgulhoso da filha. Exato, pai. Contratei o detetive particular que a Patrícia me indicou, o mesmo que já tinha investigado o caso dela. Marina continuou revelando seus planos e descobrimos muito mais do que imaginávamos. Rodrigo estava suando frio agora. Por exemplo, descobrimos que você tem pelo menos mais 2 identidades falsas.
uma como Rafael Andrade e outra como Roberto Alves. Marina mostrou mais documentos. Com essas identidades, você aplicou golpes em pelo menos outras 6 famílias nos últimos 2 anos. Isso é mentira, Rodrigo protestou fracamente. É mesmo? Marina tirou o celular do bolso. Porque eu tenho aqui o contato de pelo menos 4 das suas outras vítimas. Quer que eu ligue para elas na frente de todo mundo? Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, Marina murmurou, pensando em quantas outras pessoas pelo Brasil estavam passando ou já tinham passado por golpes similares. Liga! Tiago pediu animado. Eu quero ouvir! Marina discou o primeiro número. A chamada foi atendida rapidamente. Alô, Patrícia, aqui é a Marina. Você pode repetir para minha família o que você me contou sobre o Rodrigo? Marina colocou o celular no viva voz. A voz de uma mulher de meia idade ecoou pela sala. Oi, Marina, claro que posso. Rodrigo Silva Santos, que se apresentou para mim como Ricardo Almeida, exatamente igual fez com você, aplicou um golpe de R$35 mil na minha família em 2023. A voz da mulher estava firme, mas Marina podia sentir a dor por trás das palavras. Ele namorou comigo por 1 ano e meio, conquistou minha mãe e meu pai, se passou por engenheiro e depois inventou uma emergência médica falsa para pegar o dinheiro. Emergência médica? Dona Carmen perguntou. Sim. Ele disse que o pai dele estava internado com câncer e precisava de uma cirurgia urgente que o plano de saúde não cobria. Eu e minha família juntamos o dinheiro e emprestamos para ele. A voz da Patrícia ficou amarga. Claro que não existia pai doente. No dia seguinte, ele desapareceu com nosso dinheiro. Rodrigo estava pálido como um papel. Patrícia, você pode confirmar que é a mesma pessoa que está aqui na minha casa? Marina apontou o telefone para Rodrigo. Rodrigo, eu sei que você está ouvindo. A voz de Patrícia ficou dura. Eu te avisei que um dia você ia pagar por tudo que fez, e esse dia chegou. Rodrigo tentou mais uma vez sair da casa, mas agora até Tiago estava bloqueando uma das possíveis rotas de fuga. Calma, Rodrigo. A conversa ainda não acabou. Marina desligou o telefone e pegou outro documento da pasta. Porque você vê, eu não perdi essas 3 semanas só investigando seu passado. Eu também me preparei para esse momento. Como assim? Ele perguntou com a voz quase sumindo. Como assim que você acha que eu descobri sobre suas montagens de fotos? Você realmente achou que eu não ia notar que você tinha editado conversas minhas? Marina riu. Eu sou formado em administração, Rodrigo, mas fiz vários cursos de informática. Eu sei reconhecer uma montagem quando vejo uma. E mais que isso, Marina tirou uma última folha da pasta. Eu gravei várias das nossas conversas nas últimas semanas. O queixo de Rodrigo quase caiu no chão. Isso mesmo, aquele aplicativo no meu celular que você achou que era de música, era um gravador. Eu tenho registradas todas as mentiras que você me contou sobre seu trabalho, sua formação, sua família. Marina balançou a folha no ar. E principalmente, eu tenho gravada a conversa de quinta-feira, onde você me confessou que estava planejando pedir dinheiro emprestado para meus pais depois do casamento. Você me armou uma cilada? Rodrigo estava incrédulo. Eu me defendi de um golpista, Rodrigo. Existe uma diferença. Marina cruzou os braços. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Rodrigo a olhou com medo nos olhos. A Patrícia não ligou só para minha mãe ontem. Ela ligou para a polícia também. Marina sorriu. E eles estão a caminho. Como se fosse mágica, o som de sirenes começou a ecoar na rua lá fora. Rodrigo correu até a janela e viu as viaturas da Polícia Civil estacionando na frente da casa. Você planejou tudo isso? Ele gritou desesperado. Planejei mesmo, porque diferentemente de você, eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou apenas uma pessoa que não aceita ser enganada. Marina abriu a porta da frente. Oficiais, ele está aqui. 2 policiais entraram na casa. Rodrigo Silva Santos? Um deles perguntou. Esse mesmo, Marina confirmou. Mandado de prisão em aberto e tentativa de estelionato.
Enquanto Rodrigo era algemado, ele olhou para Marina com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Você podia ter ficado quieta e deixado as coisas como estavam. Marina se aproximou dele, olhando-o diretamente nos olhos. Rodrigo, se você realmente me conhecesse, saberia que eu jamais ficaria quieta diante de uma injustiça, principalmente quando essa injustiça atinge minha família. Os policiais levaram Rodrigo algemado para fora da casa. A família ficou na porta, assistindo ele ser colocado na viatura. Acabou, Marina sussurrou, sentindo os joelhos fraquejarem pela primeira vez naquele dia. Dona Carmen a abraçou forte. Minha filha, eu peço perdão por ter duvidado de você, mesmo que por um momento. Você não precisa pedir perdão, mãe. Ele era muito convincente. Seu João colocou a mão no ombro de Marina. Eu estou muito orgulhoso de você, filha. Você foi mais esperta que ele. Nós fomos mais espertos que ele, pai. Porque família unida é família forte. Mas Marina sabia que ainda havia um último capítulo naquela história. 3 meses depois daquele domingo que mudou tudo, Marina estava sentada na varanda da casa dos pais, tomando café e observando Tiago jogar bola com os amigos na rua. Era outro domingo de almoço em família, mas desta vez o ambiente estava completamente diferente. Marina, vem me ajudar aqui na cozinha, gritou Dona Carmen. Marina sorriu e se levantou da cadeira de balanço que seu pai tinha comprado especialmente para ela, depois de tudo o que aconteceu. É para você relaxar mais, filha, ele havia dito na época. Na cozinha, o cheiro familiar de feijão tropeiro e frango assado trouxe uma sensação de paz que Marina não sentia há muito tempo. Sua mãe estava preparando a mesa com a louça do dia a dia. Não havia mais necessidade de impressionar ninguém. Como você está se sentindo? Perguntou Dona Carmen, enquanto tempera o frango. Bem, mãe, realmente bem. Marina pegou os pratos e começou a arrumar a mesa. Sabe, eu estava pensando, talvez aquela situação toda tenha sido uma bênção disfarçada. Como assim, filha? Eu aprendi muito sobre mim mesma. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. E, principalmente, aprendi o valor da minha família. Marina pausou emocionada. Vocês são meu porto seguro. Dona Carmen parou o que estava fazendo e abraçou a filha. Nós sempre fomos e sempre seremos, minha linda. Seu João entrou na cozinha nesse momento com as mãos sujas de graxa. Ele tinha estado mexendo no carro. Sobre o que vocês estão conversando aí? Sobre como somos uma família forte, respondeu Marina, dando um beijinho na bochecha do pai. Ah, isso nós sempre fomos, seu João sorriu. E falando em família forte, eu recebi uma ligação interessante hoje de manhã. De quem? Marina e Dona Carmen perguntaram ao mesmo tempo. Do advogado que está cuidando do caso do Rodrigo. Parece que com as provas que você juntou, Marina, ele vai pegar uma pena bem pesada. E não é só isso. Seu João fez uma pausa dramática. Ele também disse que você pode processar ele por danos morais. Marina pensou por um momento. Não sei, pai. Eu só quero esquecer essa história e seguir em frente. Filha, você tem direito a uma reparação pelo que ele fez, insistiu Dona Carmen. Ele te humilhou, tentou destruir nossa família. Eu sei, mãe, mas sabe o que eu ganhei de mais valioso com tudo isso? Eu ganhei autoconfiança. Eu descobri que sou capaz de me defender, de proteger vocês, de ser forte quando preciso. Marina sorriu. Isso não tem preço. Tiago entrou correndo na cozinha, interrompendo a conversa. Mari, tem uma mulher na porta perguntando por você. Ela disse que se chama Patrícia. Marina arregalou os olhos. A Patrícia está aqui? Quem é Patrícia? Perguntou Tiago curioso. É a mulher que me ajudou a desmascarar o Rodrigo, Ti. Se não fosse por ela, talvez eu nunca tivesse descoberto a verdade. Marina se dirigiu para a porta da frente. Patrícia era uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos castanhos, com um sorriso caloroso, mas olhos que mostravam que já tinha sofrido muito. Marina, que bom te ver! Patrícia a abraçou como se fossem velhas amigas. Patrícia, entra, por favor. Minha família toda quer te conhecer. Na verdade, eu não posso ficar muito tempo. Estou indo para Brasília, Patrícia explicou. Recebi uma proposta de trabalho interessante. Que tipo de trabalho?
Uma ONG que ajuda vítimas de golpes afetivos. Eles querem que eu coordene um projeto piloto aqui em Minas Gerais. Os olhos de Patrícia brilharam. Vamos ajudar outras mulheres que passaram pelo que nós passamos. Marina sentiu o coração acelerar. Que ideia incrível! E eu queria te fazer uma proposta. Patrícia se aproximou. Você não gostaria de participar do projeto? Sua história, a forma como você reagiu, pode inspirar muitas outras mulheres. Eu? Marina estava surpresa. Mas eu não tenho experiência com esse tipo de trabalho. Você tem algo muito mais valioso que experiência teórica, Marina. Você tem a experiência de quem viveu, sobreviveu e venceu. Patrícia segurou as mãos de Marina. Pensa na quantidade de mulheres que estão passando exatamente pelo que você passou. Pensa no bem que vocês podem fazer juntas. Marina olhou para trás e viu sua família toda na porta da cozinha, ouvindo a conversa. Dona Carmen estava com lágrimas nos olhos, claramente emocionada. Seu João assentiu com a cabeça, como se estivesse dizendo, vai em frente. Tiago fez um gesto de positivo com o polegar. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Marina murmurou, pensando em todas as mulheres pelo Brasil que poderiam ser ajudadas. O que você disse? Perguntou Patrícia. Eu estava pensando em quantas mulheres pelo país precisam da nossa ajuda. Marina sorriu. Patrícia, eu aceito participar do projeto. As duas mulheres se abraçaram e Marina sentiu que estava começando um novo capítulo em sua vida. Depois que Patrícia foi embora, a família se reuniu para o almoço, mas desta vez a conversa foi diferente. Não havia mais aquela necessidade de impressionar um convidado, não havia mais tensão no ar. Era apenas uma família brasileira, unida, conversando sobre a vida. Mari, eu estou muito orgulhoso de você, disse Tiago, enquanto servia feijão no prato. Você é a irmã mais corajosa do mundo. Não sou corajosa, Thay. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Me defendi. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, filha, observou seu João. Muitas mulheres ficam presas em relacionamentos tóxicos por medo, por insegurança. Por isso, é tão importante o trabalho que a Patrícia está propondo, disse Marina. Nós podemos ajudar outras mulheres a reconhecer os sinais, a não passarem pelo que eu passei. E você vai ser ótima nisso, afirmou Dona Carmen. Porque você tem uma coisa que nem todo mundo tem. Você não tem medo de lutar pelo que é certo. Após o almoço, Marina estava lavando a louça quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é a delegada Fernanda, da Polícia Civil. Estou ligando para te informar que Rodrigo Silva Santos foi condenado hoje. 8 anos de prisão em regime fechado. Marina sentiu um alívio imenso. 8 anos? Sim, as provas que você juntou foram fundamentais. E tem mais. Outras 3 vítimas se apresentaram depois que o caso ganhou notoriedade. O juiz considerou a reincidência e a gravidade dos crimes. Obrigada por me avisar, delegada. Marina, eu queria te parabenizar. Não é todo dia que vemos uma vítima se organizando dessa forma para buscar justiça. Você pode ter salvado muitas outras mulheres de passar pelo mesmo. Depois de desligar, Marina ficou alguns minutos na cozinha processando a informação. 8 anos. Rodrigo não poderia prejudicar ninguém pelos próximos 8 anos. Quem era? Perguntou Dona Carmen, aparecendo na cozinha. A polícia. Rodrigo foi condenado a 8 anos de prisão. Dona Carmen suspirou aliviada. Graças a Deus. Agora sim você pode ficar em paz. Sabe, mãe, eu já estava em paz, desde o dia que descobri a verdade sobre ele. Marina sorriu. Descobrir que eu sou capaz de me proteger e proteger vocês foi libertador. Naquela noite, Marina estava no seu apartamento, organizando seus documentos para o novo trabalho com Patrícia, quando parou na frente do espelho do banheiro. Observou seu reflexo por alguns minutos. A mulher que a olhava de volta era diferente daquela que tinha vivido 2 anos com Rodrigo. Seus olhos tinham mais brilho, sua postura era mais confiante, seu sorriso era mais genuíno.
Obrigada, Marina, ela disse para seu reflexo. Obrigada por não ter desistido. Obrigada por ter lutado. Ela pegou o celular e escreveu uma mensagem para Patrícia. Estou ansiosa para começar nosso trabalho. Vamos ajudar muitas mulheres a descobrirem a força que têm dentro de si. A resposta veio rapidamente. Juntas somos mais fortes. Mal posso esperar para começar essa jornada com você. Marina sorriu e se preparou para dormir. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava verdadeiramente animada com o futuro. Não porque tinha um homem em sua vida, mas porque tinha descoberto algo muito mais valioso. Ela tinha a si mesma. Na semana seguinte, Marina começou seu trabalho na ONG. No primeiro dia, ela conheceu Sara, uma jovem de 25 anos que estava vivendo exatamente a situação que ela tinha vivido 6 meses antes. Ele é perfeito demais, Sara disse chorando. Minha família adora ele, mas eu sinto que algo está errado. Marina segurou as mãos da jovem e sorriu. Sara, você sabe o que você tem de mais precioso neste momento? O quê? Você tem sua intuição. E sua intuição está te avisando que algo não está certo. Nunca ignore sua intuição. Marina olhou nos olhos da jovem. Agora me conta tudo. Vamos descobrir juntas o que realmente está acontecendo. Enquanto ouvia a história de Sara, Marina percebeu que tinha encontrado sua verdadeira vocação. Não era apenas um trabalho, era uma missão. Uma missão de ajudar outras mulheres a descobrirem sua própria força, assim como ela havia descoberto a sua. E pela primeira vez na vida, Marina estava completamente certa de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ela havia transformado sua dor em propósito, sua experiência em sabedoria e sua história em esperança para outras mulheres. O domingo de humilhação tinha se transformado no primeiro dia do resto de sua vida. Uma vida mais forte, mais consciente e dedicada a ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força interior. 6 meses depois de começar o trabalho na ONG, Marina estava sentada em sua nova mesa no escritório em Belo Horizonte, revisando os relatórios do projeto. Os números eram impressionantes. Em apenas meio ano, elas já tinham ajudado 127 mulheres a identificar e se livrar de relacionamentos abusivos ou fraudulentos. Marina, você precisa ver isso. Patrícia entrou correndo na sala, segurando um tablet. O que aconteceu? Lembra da Sara, aquela primeira menina que você atendeu? Patrícia mostrou a tela do tablet. Ela fez um vídeo no TikTok contando a história dela. Olha quantas visualizações! Marina olhou para a tela e não conseguiu acreditar. 2,3 milhões de visualizações em apenas 2 dias. Meu Deus! E os comentários? Patrícia rolou a tela para baixo. São mais de 15 mil comentários de mulheres contando histórias parecidas. Olha esse aqui. Obrigada por compartilhar. Eu estava vivendo a mesma situação e não sabia que era um golpe. E esse? Meu namorado faz exatamente as mesmas coisas que o seu fazia. Vou procurar ajuda. Marina sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Patrícia, você está vendo o que eu estou vendo? Que nós precisamos expandir nosso trabalho. Urgentemente? Exato. Tem muito mais mulheres precisando de ajuda do que a gente imaginava. Naquele momento, o telefone do escritório tocou. Era a Júlia, a secretária. Marina, tem uma jornalista da Rede Globo na linha. Ela quer fazer uma matéria sobre o projeto de vocês. Disse que viu o vídeo da Sara e ficou interessada. Marina e Patrícia se entreolharam. Transfere a ligação, Júlia. Alô, aqui é Marina. Marina, bom dia. Sou a repórter Carla Santos da TV Globo Minas. Estamos preparando uma série especial sobre golpes afetivos e gostaria muito de entrevistá-la. Sua história e o trabalho que vocês estão desenvolvendo são inspiradores. Marina hesitou por um momento. Aparecer na televisão significaria expor ainda mais sua vida pessoal. Posso pensar um pouco sobre isso? Claro, mas Marina, posso te dizer uma coisa? Sua coragem pode salvar muitas outras mulheres. Quantas Marinas existem por aí, passando pela mesma situação que você passou, sem saber como agir? Depois de desligar, Marina ficou pensativa. O que você acha, Patrícia?
Eu acho que você nasceu para isso, Marina. E se você está com medo de se expor, lembra que você já passou pelo pior. Agora você só tem a ganhar. Naquele fim de semana, Marina estava na casa dos pais, como sempre. Mas desta vez, ela tinha uma decisão importante para discutir com a família. Gente, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa. Marina reuniu todos na sala após o almoço. Fala, filha, disse seu João, baixando o volume da televisão. A Globo quer fazer uma matéria sobre mim e sobre o projeto da ONG. Seria uma matéria nacional, passaria no Fantástico. Fantástico? Tiago arregalou os olhos. Mari, você vai ficar famosa. Não é sobre fama, Ti, é sobre ajudar mais pessoas. Mas eu precisava saber o que vocês acham, porque a história de vocês também vai aparecer. Dona Carmen se levantou e foi até Marina. Filha, se essa matéria puder evitar que uma família passe pelo que a nossa passou, então eu acho que você deve fazer. Eu também acho, concordou seu João. Você transformou uma coisa ruim em algo bom. Isso precisa ser conhecido. E eu posso aparecer na televisão também? Perguntou Tiago animado. Todos riram. Se você quiser e se a produção permitir, claro que pode, respondeu Marina. Uma semana depois, a equipe da Globo estava na casa dos pais de Marina, gravando a entrevista. A repórter Carla Santos era uma mulher experiente que soube conduzir a conversa de forma respeitosa e emocionante. Marina, quando você percebeu que estava sendo vítima de um golpe? Na verdade, Carla, eu acho que no fundo eu sempre soube que algo estava errado. Mas é muito difícil admitir que estamos sendo enganadas, principalmente quando a família inteira aprova o relacionamento. E como foi aquele domingo em que tudo veio à tona? Marina respirou fundo. Foi o dia mais difícil e ao mesmo tempo mais libertador da minha vida. Foi o dia em que eu descobri que sou mais forte do que imaginava. Dona Carmen, como a senhora se sentiu quando descobriu que Ricardo era na verdade um golpista? Dona Carmen, que estava visivelmente emocionada, respondeu. Foi um choque muito grande, mas o que mais me impressionou foi ver a força da minha filha. Ela nos protegeu. E agora vocês trabalham juntas, ajudando outras mulheres? Sim, Marina respondeu. Descobrimos que nossa experiência pode ser transformada em algo positivo. Cada mulher que conseguimos ajudar faz tudo ter valido a pena. Quando a matéria foi ao ar, 2 semanas depois, a repercussão foi muito maior do que Marina poderia imaginar. O site da ONG recebeu mais de 50 mil acessos no primeiro dia. O telefone não parava de tocar. Marina, você precisa ver isso. Patrícia entrou no escritório na segunda-feira seguinte com uma pilha de papéis. São pedidos de ajuda de todo o Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre. Tem gente de todos os estados. Como a gente vai conseguir atender todo mundo? Eu já estou pensando nisso. Que tal criarmos um curso online? Podemos ensinar outras pessoas a identificar e combater golpes afetivos. Marina adorou a ideia. Patrícia, você é genial. Podemos treinar multiplicadores em cada estado. Enquanto planejavam a expansão do projeto, Marina recebeu uma ligação que mudaria novamente sua vida. Marina, aqui é Dr. Roberto Mendes, da Universidade Federal de Minas Gerais. Assisti sua entrevista no Fantástico e fiquei muito impressionado com seu trabalho. Obrigada, doutor. Marina, eu gostaria de te fazer uma proposta. Que tal desenvolvermos juntos uma pesquisa acadêmica sobre golpes afetivos? Você teria toda a estrutura da universidade para expandir ainda mais seu trabalho. Marina quase deixou o telefone cair. Uma pesquisa acadêmica? Exato. Com financiamento, equipe multidisciplinar, possibilidade de publicação internacional. Marina, seu caso e sua reação são únicos. Isso precisa ser estudado cientificamente. Após desligar, Marina ficou alguns minutos em silêncio, processando a proposta. Patrícia, você ouviu a conversa? Ouvi sim. Marina, isso é uma oportunidade incrível. Mas eu não sou acadêmica, eu sou só uma administradora que passou por uma situação difícil.
Marina, você parou para pensar que talvez seja exatamente isso que o mundo precisa? Não mais uma teoria de alguém que nunca viveu o problema, mas a experiência real de quem passou por isso e superou. Naquela noite, Marina ligou para sua família para contar sobre a proposta da universidade. Filha, eu mal consigo acreditar, disse Dona Carmen, emocionada. De uma situação tão ruim, surgiram tantas coisas boas. É verdade, mãe. Às vezes eu penso que se não fosse o Rodrigo, eu nunca teria descoberto essa força que eu tenho dentro de mim. E olha quantas pessoas você já está ajudando, acrescentou Tiago. Mari, você virou uma inspiração. Não é inspiração, Ti. É apenas uma mulher que decidiu não aceitar ser enganada. 3 meses depois, Marina estava na UFMG, apresentando os primeiros resultados da pesquisa para uma plateia de psicólogos, assistentes sociais e pesquisadores. Nossos dados preliminares mostram que 78% das mulheres que procuram nossa ajuda já tinham percebido sinais de que algo estava errado no relacionamento, mas não sabiam como agir. Marina explicava, apontando para os gráficos na apresentação. E qual é o perfil mais comum das vítimas? Perguntou uma psicóloga da plateia. Interessante você perguntar isso. Contrariando o senso comum, descobrimos que as vítimas não são necessariamente mulheres com baixa autoestima ou pouco instruídas. São mulheres normais, de todas as classes sociais e níveis de educação. O que elas têm em comum é a boa-fé e a capacidade de amar. Após a apresentação, Marina foi abordada por várias pessoas interessadas em replicar o projeto em suas cidades. Marina, eu sou assistente social em Salvador. Como posso implementar esse trabalho lá? Eu trabalho com violência doméstica em Fortaleza. Esse método de vocês poderia ser adaptado para nosso contexto? Sou delegada aqui em BH e gostaria de capacitar minha equipe com essas informações. Marina percebia que o trabalho estava crescendo muito além do que ela havia imaginado. E o mais importante, estava funcionando. 6 meses depois da apresentação na universidade, Marina recebeu um convite que a deixou sem palavras. Marina, aqui é Ana Paula Padrão, da TV Bandeirantes. Gostaria de te convidar para ser comentarista do programa MasterChef Brincadeira. Riu a voz do outro lado da linha. Na verdade, eu sou produtora do programa Conexão Repórter e gostaríamos de fazer um documentário sobre seu trabalho. Um documentário? Sim, queremos acompanhar algumas mulheres que foram ajudadas por vocês, mostrar o antes e o depois, entender como o trabalho de vocês realmente transforma vidas. 1 ano depois do início das filmagens, Marina estava no cinema, assistindo à pré-estreia do documentário Coração Blindado, a história das mulheres que aprenderam a se proteger. Na tela, ela via rostos conhecidos. Sara, que agora ajudava outras jovens em sua cidade. Patrícia, contando sua jornada de vítima a ativista. Sua própria família, falando sobre como aquela experiência os uniu ainda mais. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Marina sussurrou para si mesma, pensando em todas as mulheres que assistiriam ao documentário e se reconheceriam nas histórias. O que você disse? Perguntou Patrícia, sentada ao seu lado. Eu estava pensando em quantas mulheres vão se identificar com essas histórias e talvez encontrar coragem para mudar suas vidas. Quando as luzes se acenderam no cinema, Marina estava emocionada. O documentário não era apenas sobre ela. Era sobre todas as mulheres que encontraram força para se libertar de relacionamentos tóxicos. No dia seguinte, Marina acordou com centenas de mensagens no celular. O documentário havia sido lançado simultaneamente no cinema e numa plataforma de streaming, e as reações estavam sendo avassaladoras. Marina, você salvou minha vida. Eu estava exatamente na situação que você descreveu. Obrigada por ter a coragem de expor sua história. Eu finalmente entendi que não estou louca. Procurei ajuda depois de assistir o documentário. Descobri que meu namorado tinha outras 3 namoradas. Sou homem e queria dizer que admiro sua coragem.
minha irmã passou por algo parecido. Marina lia cada mensagem com o coração apertado, mas também com uma sensação de realização que nunca havia sentido antes. 2 anos depois daquele domingo que mudou sua vida, Marina estava novamente na casa dos pais para o almoço de domingo. Mas agora havia uma diferença. A mesa estava maior, com mais cadeiras. "Quem são os convidados de hoje?" perguntou Marina curiosa. "A Sara vai vir com um namorado novo, aquele rapaz que ela conheceu no curso de teatro", respondeu Dona Carmen. "A Patrícia também vem e ela está trazendo 2 meninas da ONG de São Paulo que estão visitando BH. E o Tiago convidou a namorada", acrescentou seu João. "Ele fez questão de dizer que ela precisa conhecer a irmã famosa dele." Marina riu. "Famosa não, apenas alguém que aprendeu a transformar dor em propósito." Durante o almoço, rodeada de pessoas que ela havia ajudado e de sua família que a apoiava incondicionalmente, Marina olhou ao redor da mesa e sentiu uma gratidão imensa. Rodrigo havia tentado destruir sua vida e a de sua família. Em vez disso, sem saber, ele havia dado a ela o maior presente que poderia receber: a descoberta de sua própria força e propósito. Marina levantou o copo de suco e fez um brinde. "A família que é nossa base, as mulheres corajosas que não aceitam ser enganadas e as segundas chances que nos permitem transformar nossas piores experiências nas nossas maiores vitórias." Todos bateram palmas e ergueram seus copos. "E que venham muitos outros domingos como esse", completou Dona Carmen. Marina sorriu, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Ainda havia muitas mulheres para ajudar, muitas histórias para transformar, muitas famílias para proteger, e ela estava pronta para tudo isso.